Né, para todos nós estarmos aqui na casa do Senhor, entrarmos por suas portas para juntos adorar a Deus e depois sairmos daqui no propósito de servi-lo, não é? Já que a missão da igreja é servir a Deus com gratidão, servir em nome de Jesus e para a glória dele. Amém? No abrir da palavra, nós estaremos nesta noite enfatizando mais ao que o apóstolo Paulo ele chega a afirmar no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, e em Colossenses 3,17, que são dois textos bem conhecidos de todos nós. O tema da nossa mensagem é chamados para servir. Esse é o tema geral e nós vamos estar comentando, não é? Enfatizando mais estes dois versículos aí. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O outro texto é Colossenses 3, 17, são textos bem conhecidos aqui, dois textos, dois versículos do Novo Testamento, que nós estaremos meditando. Tudo e quanto fizerdes por palavras ou por obras ou ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, resumindo esses dois versículos, a frase que nós colocamos é: tudo o que fizermos, sejam em palavras, seja em ação, façamos tudo para a glória de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar. Ó Deus, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Segreda, Senhor, aos nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos aqui, Senhor, que as demais vozes sejam banidas e apenas a tua voz possam prevalecer neste santuário. E como resultado, nós recebemos a tua direção no que diz respeito ao chamado para te servir. Nós te suplicamos, nós te pedimos que seja assim, no nome amável e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, a vida cristã, ela é essencialmente uma vida de serviço a Deus. Nós servimos a Deus verticalmente e também é uma vida de serviço horizontal, não é? Servimos uns aos outros. É uma vida diacônica, podemos assim dizer. E se nós somos servos de Deus, os nossos atos, as nossas atitudes, elas devem ser marcadas pela prática do serviço. Já que na igreja, a própria igreja é lugar de servir, que tem na pessoa de Jesus Cristo o exemplo. Jesus é o referencial, ele é o exemplo maior, podemos dizer assim, o modelo maior. Por quê? Porque a sua vida foi marcada pelo serviço dedicado e submisso. Ele sendo o Senhor dos senhores, Jesus sendo o Rei dos reis. Diz a palavra de Deus que ele assumiu a forma de servo, permanecendo entre nós por um curto espaço de tempo, como aquele que serve, porque ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, irmãos, ele mesmo cheio de poder, grande, poderoso, por onde andou, diz a palavra, ele serviu, não para ser o maior, não, mas para fazer as pessoas reconhecerem o seu valor
e oferecer a elas, não é, gratuitamente, sem dinheiro e sem preço, a sua salvação. E neste aspecto, tem-se dito que em qualquer empresa trabalhista, quem tem poder, manda. Isso em qualquer empresa. Mas no reino de Deus, ou seja, no ministério cristão, dentro da igreja, quem tem poder, serve. Por quê? Porque servir é um privilégio. Servir é o alimento que nutre a nossa alma que foi criada por Deus. Servir é uma consequência natural daquilo que nós somos. E o que é que nós somos hoje? Nós somos servos do Deus Altíssimo. Somos amados do Senhor Jesus. Que bênção, irmãos, que privilégio para todos nós. Então, meu irmão e minha irmã, pense nesta noite em como você tem servido hoje ao Senhor. Ou seja, quanto do seu tempo você tem usado na obra de Deus. Estando você em serviço, tem pensado nas outras pessoas? Ou você tem pensado apenas em si mesmo, nos seus próprios interesses? É provável, irmãos, que em nossas andanças, eu e você, encontremos tempo para tudo nesta vida. Como, por exemplo, para assistir na televisão um bom jogo de futebol, da Copa São Paulo, da Copinha Paulista. Podemos sim encontrar tempo, mas nós não encontramos tempo para visitar uma pessoa da igreja, não encontramos tempo para visitar alguém que está acamado e adoentado, enfermo. Não encontramos tempo para estar presente na escola bíblica dominical, ou até mesmo participarmos de um culto que é programado pela igreja no meio da semana. Encontramos tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. E talvez tenha sido esta razão, este o motivo de Moisés, no Salmo 90, versículo 12, ele ter declarado abertamente ao Senhor: ensina-me a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E mais, o servir torna-se mais difícil ainda, porque não se quer trabalhar como servo. E se não se quer trabalhar como servo, esse servo não serve para servir. Não dá para servir. Por quê? Porque ele não trabalha, pensa apenas em dar ordens. Tem gente que é assim, em querer mandar, só mandar. E aquele desejo de querer mandar é tanto, que isso se torna aí um obstáculo para que a igreja prospere, para que a igreja cresça o crescimento que vem do nosso Deus. Daí, amados irmãos, é muito importante, diante destas verdades, que é aconselhável você sair do seu ambiente de conforto, você deixar de lado, sair da área de comodismo, fazer isso em nome de Jesus, e comece a servir a Deus com alegria, com regozijo, comece a servir a Deus com dedicação, com eficácia, e de maneira altruísta, pensando no outro, sem colocar nada em receber algo, pensando nada em receber algo em troca.
sem esperar nada disso. Claro, consciente de que o que motiva o serviço no reino de Deus, o que motiva o serviço dentro da igreja, ou em qualquer ministério eclesiástico, não é a sede de poder, de querer mandar, ou até mesmo de querer competir. Não tem nada com competição, mas o que motiva qualquer serviço dentro da igreja é exatamente a cooperação. Cooperação. Neste ponto, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que de Deus nós somos o quê? Cooperadores, não é? De Deus. Querendo Paulo dizer com o que disse, que nós operamos juntos no ministério. Nós operamos juntos no serviço de Deus e contamos com a ajuda dele. E que ajuda valiosa, a ajuda do nosso Deus. E por falar aqui em ministério, hoje essa palavra tem sido mal compreendida, mal interpretada, porque geralmente se pensa que aquele que ministra é somente o pastor da igreja, mas à luz da Bíblia, o ministro é servo e o ministério é serviço. De maneira que, se eu e você somos cristãos, já lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro, nós somos ministros, e quando nós estamos servindo a Deus, em qualquer área eclesiástica, nós estamos ministrando e podemos aqui agradecer a Deus, podemos louvar como nós já louvamos e engrandecer o nome de Jesus. Podemos ter esse nome, o nome de Jesus, em consideração. E aqui convém ressaltar que em séculos anteriores, o nome de uma pessoa era tido em alta consideração, o que não acontece hoje, infelizmente, porque não se dá tanta atenção ao nome da pessoa. Hoje até se brinca com a pessoa, principalmente aquela que já tem uma idade mais avançada. Claro, na maioria das vezes, às vezes aquela pessoa é desprezada, é deixada de lado. O seu nome é desconsiderado, o que não acontecia no passado. Por quê? Visto o nome das pessoas ser altamente considerado. Irmãos, que nós possamos agradecer a Deus por Ele valorizar os nomes pessoais. Vamos agradecer a Deus por Ele valorizar os nomes de todos aqueles que fazem parte, que integram a família do Senhor. Então esse é o nosso papel de gratidão. Então, como servo do Senhor, temos que fazer isso, agradecer a Deus por sabermos que no nome de Jesus, o nosso trabalho não é em vão, não é inútil. Agradeçamos a Deus, principalmente, por levarmos sempre conosco o nome de Jesus Cristo. Um nome honrado, um nome, cantamos aqui, que é poderoso, um nome que é santo, um nome que representa autoridade e poder em qualquer área da nossa vida, porque nós somos integrantes da família da fé. Um nome dado por Deus, esse nome foi dado por Deus, um nome que está acima de todo nome. Para quê? Há um propósito,
ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amados irmãos, diante destas verdades tão claras, como servos do Senhor, nós podemos pensar aqui em tudo que nós estamos fazendo. E aqui no texto central que nós acabamos de ler, eu li no início, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha que, conselho paulino, ele diz, que em tudo que nós venhamos a fazer, seja em palavra, seja em ação, deve estar ligado ao maravilhoso nome de Jesus. Declaramos isso, que o nome de Jesus é maravilhoso. E nós temos que associar aquilo que nós fazemos com o nome desse maravilhoso Deus. E aqui eu pergunto, você em serviço, tem associado o nome de Jesus em tudo que você tem feito? Você tem relacionado o nome de Jesus em tudo que faz? É importante essas questões. Nas minhas andanças escolares, ouvi de um professor dizer o seguinte: eu faço o melhor que posso, nas condições que eu tenho, enquanto não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Irmãos, este pensamento nos é ensinável, ou seja, ele torna-se profundo com esse trocadilho de palavras. Esse pensamento até nos satisfaz, nos traz satisfação, por quê? Pelos ensinamentos que ele traz. Eu vou repeti-lo: eu faço o melhor que posso, nas condições que eu tenho, enquanto não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. É fato que os verdadeiros servos de Deus fazem o melhor que podem com o que eles têm em suas mãos, no lugar, claro, que Deus os tem semeado, e com um propósito, que é o de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Mas não esqueçamos, amados irmãos, em tudo que nós venhamos a fazer, com as melhores ou com as piores condições, sejam em palavras verbalizadas, ou seja, em ação, devemos associar, devemos ligar à nossa existência o nome do Senhor Jesus. Um nome, declaramos aqui nesta noite, sem igual, não há outro. O nome de Jesus, com o qual eu e você hoje nos identificamos, e sobre o qual, o nome de Jesus, nós nos quebrantamos diante da sua presença, visto que o nome de Jesus, esse nome, o nome de Jesus, a Bíblia diz que é tudo em todos nós. Ele é tudo em todos nós. Então, se o nome de Jesus é tudo em todos nós, a Bíblia nos ensina como nós podemos glorificar a Deus. E eu quero aqui rapidamente mencionar 3 áreas. Em primeiro lugar, nós podemos glorificar a Deus praticando as boas obras, deixando que a nossa luz brilhe, resplandeça diante dos homens, a fim de que eles possam ver e venham também glorificar
o Altíssimo Deus e ao nome de Jesus. Uma outra área onde nós também, como igreja, podemos glorificar a Deus, podemos aqui colocar, é exatamente a partir do momento que nós produzimos frutos que permaneçam, frutos colhidos e apreciados no serviço que é prestado ao Senhor. E em terceiro lugar, Deus Pai e Deus Filho são glorificados, quer seja neste lugar ou em qualquer outro ambiente cristocêntrico, onde se faz presente a verdadeira unidade do Espírito. Deus é glorificado, o nome dele é exaltado. Sim, amados irmãos, quando a igreja se une com a mesma disposição, e ela passa a falar a mesma linguagem, tendo os mesmos propósitos em sua caminhada, procurando ser uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhe as pessoas bem, procurando ser uma igreja de oração, uma igreja da palavra, uma igreja, procurando ser uma igreja que vive em novidade de vida, na plenitude do Espírito Santo, uma igreja que anima, que inspira as pessoas a viverem o Evangelho centrado na pessoa de Jesus, fazendo tudo isso e outras coisas excelentes mais. Deus é glorificado na vida da igreja. Amém, irmãos? Mais ainda, Deus Pai e Deus Filho esperam que, ao sermos fortalecidos na fé e na graça que está em Cristo Jesus, todas as nossas palavras e todas as nossas ações sejam realizadas tão somente para a glória dele. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. E todos nós temos motivos de sobra para glorificar a Deus, para agradecê-lo, mesmo quando estamos enfrentando o dia mau. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, mesmo estando passando por um deserto árido, passando por momentos difíceis na vida. Sim, amados, independentemente das circunstâncias adversas e aflitivas, o espírito de gratidão deve permear, deve se fazer presente nas nossas mentes. O espírito de gratidão, ou seja, a atitude de agradecimento, deve sempre existir em nossos corações. Aliás, todos nós temos mais razões, muito mais razões para agradecer a Deus do que qualquer outro povo espalhado aí na face da terra. Nós temos. Por quê? Por sermos um povo separado, por sermos um povo salvo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que privilégio. Mas, infelizmente, lamentavelmente, reconhecemos o quanto temos falhado nessa área, na área da gratidão. E essa falha, irmãos, nossa, não reside, não está na ausência de motivos, porque nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Só estarmos aqui respirando é um motivo muito forte, não é? É verdade. Mas essa falha, geralmente, ela está no egoísmo do nosso coração, como também na velha natureza, que de quando em vez ela quer se manifestar em cada um de nós. Agradeçamos, irmãos, a Deus, porque Ele
é o Todo-Poderoso. E Ele nos libertou, diz a palavra, do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Agradeçamos a Deus, manifestando a alegria e o privilégio de estarmos aqui servindo. Temos que agradecer ao Senhor por esse privilégio, com gratidão em nossos corações. E tudo o que fizermos, nos encoraja aqui o apóstolo Paulo, seja em palavra, seja em ação, façamos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, através dEle, Ele como mediador, dando graças a Deus Pai. É o que diz aqui o texto sagrado. Então esta aqui é uma regra, não é? E esta regra, ela é aplicável em quaisquer circunstâncias da vida. Tudo que fizemos ou fizermos, façamos em nome de Jesus. E fazer tudo em nome de Jesus significa o quê? Agir de maneira firme com o que Cristo é e com tudo aquilo que Ele deseja para cada um de nós, que é sempre coisas boas. De maneira que, amados irmãos, nós lemos também aqui, no livro de Eclesiastes, ligado ao que nós estamos falando, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, ali nós somos aconselhados a tudo o que nos vier para fazer, Salomão diz lá, façamos conforme as nossas forças, não é? Sejam elas muitas ou poucas, não é? Pouca força, não importa, é o que diz Salomão, mas façamos, temos que fazer, com pouca força ou muita, não importa. Eclesiastes 9:10. De maneira que a gente sabe que há muitas coisas que nós precisamos fazer, muitas, e principalmente agradecer ao que Deus em Cristo Jesus tem feito por nós, ciente de que estejamos conscientes de que há muitas outras coisas na vida que nos deixam muitas vezes boquiabertos, nos deixam admirados, podemos assim dizer, maravilhados, como por exemplo o agir de Deus, não é? Na vida da sua igreja. Isso nos deixa maravilhados, quando Deus atua, quando Deus age na sua igreja. Irmãos, por falar no agir de Deus na vida de todos aqueles que têm servido a Ele com dedicação, com fidelidade, com amor e alegria no coração, me faz lembrar de um pastor, amigo nosso da cidade de Centro-Sé, no estado da Bahia, que pregou no aniversário de uma igreja co-irmã na capital paulista. Nós ainda estávamos lá, cujo tema, o tema da mensagem pastoral naquele dia foi: simples ações humanas, maravilhosas reações de Deus. Simples ações humanas, se refere a nós, depois ele complementa, maravilhosas reações divinas. E pensando aqui neste tema, ligando com a mensagem de hoje, eu quero aqui dizer que a ação de Deus é sempre nos atender, sempre a ação do nosso Deus, e a nossa ação no serviço dEle é fazer tudo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E aquele pastor,
ele relatou em sua experiência do desejo que ele tinha de realizar uma conferência evangelística que pudesse impactar, chamar a atenção de toda aquela cidade, toda a igreja, a cidade de Centro-Sé, no estado da Bahia. E dizia o pastor que ele mesmo, ele como pastor, não sabia como fazer, não sabia. Quando Deus, não é, então, abriu as portas para a realização de uma grande campanha evangelística, chegando o Senhor a usar pessoas de outras cidades e até de outros países, especialmente um grupo de americanos, a fim de que aquele evento tão desejado, tão esperado pelo pastor da igreja, acontecesse na sua cidade. E o pastor nos dizia ali, compartilhando, que dentre os 20.000 habitantes da cidade, 6.000 pessoas estavam participando daquela conferência, onde a poderosa mão do Senhor se fazia presente. E aquele trabalho, irmãos, naquela cidade, ficou conhecido como um grande marco para a igreja e para a cidade de Centro-Sé, na Bahia. E amados irmãos, nós que somos da fé, acreditamos que todo o serviço realizado naquela cidade foi resultado consequente de muitas orações, principalmente da parte do pastor da igreja, um servo de Deus, um homem de oração. Mas a pergunta que nesta noite aqui não quer calar, e que deve ficar entesourada, deve ficar gravada em nossas mentes, é a seguinte: o que é que Deus pode fazer? Essa é a pergunta. O que é que Deus pode fazer? Ele pode fazer tudo. Declaramos num dos nossos inetos aqui no início. Por quê? Porque nós servimos ao Deus dos impossíveis, não é? Servimos ao Deus dos impossíveis. Deus tudo pode fazer, já que Ele fez no passado, está fazendo no tempo presente e ainda fará amanhã, quando Ele bem desejar, visando a glória dEle. Portanto, amados irmãos, se nós estamos servindo ao Senhor de maneira digna e em novidade de vida, a Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde nós receberemos a sua aprovação. Neste aspecto, o apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele nos traz a seguinte advertência. Colossenses 3, 23: tudo quanto fizerdes, fazei-o, quem quer completar? De todo o coração. Fazei-o de todo o coração. Infelizmente, nos dias de hoje, há muita gente servindo a Deus, e há uma grande quantidade de gente servindo a Deus sem ser de todo o coração. Estão servindo a Deus, certamente você conhece alguém, servindo a Deus sem ânimo, sem vontade, sem entrega, sem responsabilidade, pensando apenas em agradar a homens. E essa gente que atua assim não será galardoada, premiada no céu. Por quê? Porque os galardões celestiais não serão entregues, não,
pelo sucesso aparente das nossas habilidades, mas os galardões, eles serão entregues, serão dados pela fidelidade com que esse ou aquele serviço foi realizado. Então Deus premiará, Deus galardoará aos seus fiéis. Assim, aqueles cristãos que são poucos conhecidos, quem sabe poderão ser destaque naquele dia, diante de Cristo, claro, se cumprirem fielmente com seus deveres, se cumprirem fielmente com as suas responsabilidades, podemos assim dizer, com as suas obrigações diante do Senhor. Então, irmãos, hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, estamos peregrinando, não é? Ainda não subimos, vamos estar lá, pela graça de Deus. Mas, irmãos, enquanto não subirmos para o alto, vamos servir ao Senhor, como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, vamos celebrar ao Senhor com júbilo, sirvamos a Ele com boa vontade, com ânimo, com seriedade. Nós temos condições de fazer isso, irmão, diante do Senhor, porque Ele nos ajudará, com o amor que Deus mesmo derrama pelo seu Santo Espírito nos nossos corações. E Ele faz isso principalmente na vida, naqueles corações que estão dispostos, corações que estão prontos, que aprendem a fazer tudo como sendo para o Senhor e para a glória dEle, em nome de Jesus. Nós já estamos chegando ao final da mensagem, e eu quero aqui desafiar a igreja, toda a Igreja Batista Alvorada, dizendo o seguinte: o que nós pudermos fazer hoje, façamos hoje, não vamos deixar para amanhã, não vamos adiar, protelar. Por quê? Porque nenhum ser humano na face da terra jamais serviu a Deus fazendo coisas para amanhã. Não. Se há coisas a fazermos na igreja do Senhor, e nós sabemos que há muito a fazer na igreja de Cristo, façamos hoje, não vamos protelar, adiar. E mais ainda, se nós temos glorificado a Deus no serviço que é dedicado a Ele, se temos honrado ao seu Filho Jesus Cristo, se nós hoje temos sido abençoados pelo Senhor, por Deus, irmãos, tudo isso tem acontecido em razão das coisas que nós fazemos hoje. Esse é o motivo. E nós fazemos não para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor, quer seja em palavra, quer seja em ação, visando sempre a glória de Deus. A exemplo do apóstolo Paulo, que declarou no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele indaga lá: porventura procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, ele diz, eu não seria servo de Cristo. Não seria. Então eu quero aqui encorajar a todos que neste santo lugar tenham adorado a Deus pelo que Ele é e tenham agradecido pelo que Deus está fazendo.
que todos aqui trabalhem juntos, trabalhem de mãos dadas, vamos dizer assim, pensando já, quem sabe, nas atividades que já estão programadas para esse novo ano, permanecendo unidos no Senhor, unidos em amor, servindo com alegria e gratidão no coração, fazendo tudo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, ciente de que a recompensa desta igreja virá da parte do Senhor. Que Deus, irmãos, levante mais trabalhadores para a sua seara, que Ele levante mais jovens, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, servindo a Ele totalmente, para que coisas maravilhosas venham a acontecer. Não esquecendo que no serviço que é concretizado, no serviço que é realizado para Deus, Ele não quer que você seja aquilo que você não é. Não se apresente mostrando aquilo que você não é. Deus não gosta disso. Mas Deus quer que você tenha o perfil de um servo, que você tenha o perfil de uma serva dele. Então, sirva ao Senhor, o local aqui é muito agradável, sirva ao Senhor com o coração de servo. É o que Deus espera de cada um de nós aqui. Se Deus quer, irmãos, que sejamos o que realmente nós somos. Não adianta fingir o que a gente não é. Ele quer que nós sejamos o que realmente nós somos, mesmo servindo a Ele em nossas fraquezas. São as nossas limitações. Pessoas que têm aqui, têm. Todas as igrejas têm as suas limitações física, emocional, intelectual, ou mesmo com a falta de habilidades. Deus quer nos usar, é desejo dEle, e Ele nos usa também em nossas fraquezas e debilidades. Por quê? Porque são elas que nos previnem contra a arrogância. São as nossas fraquezas, lembra do espinho da carne de Paulo? Que nos previnem contra o orgulho, para que nós vivamos sempre na dependência do Senhor. E neste ponto, o apóstolo Paulo, após ouvir de Deus que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele chegou a dizer: eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias, por amor a Jesus. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero aqui orar por você. Você que hoje está se sentindo frágil na fé. Se você entrou aqui nesta noite nessa condição, quem sabe você está se sentindo hoje desanimado na caminhada de vida cristã. Eu quero aproveitar aqui o ensejo e desejar a você que você se aproxime mais de Deus, queira se achegar mais a Deus. E tem que estar na igreja. Para quê? Para servi-lo integralmente. Corpo, alma e espírito. E servindo com ardor, com amor, com alegria, com muita vontade. Saiba que, como nós cantamos aqui no dos hinos, você precisa de Deus.
E se você precisa de Deus, você precisa da sua igreja. Congregue-se, relacione-se bem, faça amizades, e Deus vai te abençoar mais do que Ele já tem abençoado. Nós vamos nos colocar de pé para que nós possamos orar, sobretudo aqueles que estão aí engatilhando ou desanimados na carreira. Não podemos desanimar, irmãos, temos que caminhar avante, olhando para o autor da nossa fé, Jesus, esse nome que é sem igual, o nome de Jesus, tem tudo aí para nos favorecer, nos propiciar, ao nos conceder tão grande salvação. Ó Deus, aqui está o teu povo, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, para te servir com alegria, para te servir com entusiasmo, com o amor que o teu Espírito tem derramado sobre os nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pela existência desta igreja aqui nesta cidade. Te agradecemos pela vida do pastor Daniel, pela sua esposa, sua família. Agradecemos por toda a sua liderança. Ó Deus, que nós venhamos aqui ver os ministérios que já existem, que já foram aí colocados para este ano, que venhamos a ter esses ministérios funcionando a contento, onde cada líder ministerial, cada vida procure fazer a tua vontade, servir ao Senhor como bons mordomos, usando os seus dons, pelo menos um dom tu tem dado a cada um de nós, que tu mesmo tem nos dado, Senhor, visando o crescimento, a edificação desta igreja, que já tem lançado a semente da tua palavra, e que essa semente ela possa produzir o fruto no tempo certo e de maneira permanente. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que não há nenhum cristão que seja inútil, que não há nenhum cristão que seja imprestável no teu serviço, na tua obra. Não, porque nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz: cada um servirá na igreja conforme o dom recebido, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que todos nós aqui, Senhor, estejamos cientes que os verdadeiros servos de Deus, eles não buscam autopromoção, eles não atraem atenção para si mesmo. Retira, Senhor, do nosso meio, do seio desta igreja, aquilo que não te agrada, e reveste a tua igreja com espírito de humildade, para servir a ti e as pessoas deste bairro, desta cidade. Nós oramos que seja assim, confiados em ti, no nome amável e precioso de Jesus. Amém e amém.